A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Estamos chegando mais uma vez com palavras de paz. E para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Reinaldo Rosário. Para mim é um imenso prazer, é uma grande satisfação poder ir aí no local onde você se encontra, levando a palavra de Deus, seja a sua casa, o seu trabalho, onde você está agora, para que juntos venhamos aprender, venhamos tomar posse de todo o ensinamento acerca da palavra de Deus. Quero que você já pegue aí o teu evangelho, já esteja nas tuas mãos com a palavra de Deus. E hoje vamos aprender sobre, mais uma vez, um pouquinho do que Deus ele fez na vida do profeta Elias e juntamente com ele também na vida do profeta Eliseu. Os dois que estão andando lado a lado, caminhando, durante esses dias temos aprendido quanto Elias ele era fiel ao Senhor, o quanto ele se colocava a buscar a Deus com toda a sua força, com todo o ímpeto. E agora nós vamos começar a ver essa transição, né? Elias sendo levado, Eliseu passando a possuir ali diante de Deus todo um grande momento de experiência, vivendo coisas surreais. Estou vendo aqui nossa evangelista Hilda, estou vendo aqui nossa querida cooperadora Ju Gomes. Sejam muito bem-vindas, que Deus abençoe de uma forma gloriosa e poderosa. Vá comigo então no segundo livro de Reis, capítulo de número 1, e nós vamos ler a partir do versículo de número 1, o que Deus ele tem e quer muito nos ensinar nesta noite. A palavra de Deus diz o seguinte, eu vou ler aqui, e você vai acompanhando aí, você vai tomando posse aí também do seu evangelho, né, da sua palavra. Depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra, olha bem, contra Israel, e caiu Acasias pela grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiro e disse-lhes: Ide, perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. A gente percebe que por mais que Elias ele havia tido aquele momento de confronto contra os reis, né, que estavam ali no poder, que era Acabe junto com sua esposa Jezabel, o povo ainda continuou debaixo deste momento onde não buscavam a Deus de todo o coração. Repare que agora, depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e Acasias ele acaba caindo da grade de um dos quartos altos, né, do palácio, e ele, em vez de buscar ao Senhor, de consultar a Deus, ele pede que seja perguntado a Baal-zebub. Olha que coisa, Baal-zebub, Deus das moscas, se ele iria ser curado ou não daquela doença. Ou seja, por mais que a palavra de Deus nos mostre, nos deixa aqui grande e profundo ensinamento, que na verdade precisamos estar firmados e alicerçados no Senhor, percebe-se, nota-se de uma forma fácil, visível, o quanto que o povo ele comete erros, né? Estou vendo aqui nosso irmão José Carlos e Ana, nosso irmão Saulo, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, evangelista Elisângela, a paz do Senhor. Mas olha o que vai dizer o versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhe: porventura não há Deus Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Olha que coisa, hein? Hein, Mary Gomes? Olha como que o ser humano não aprende com os exemplos deixados e vivenciados ao longo de toda a história. Quando aquele homem, ele adoece, ao invés de buscar ao Senhor, consultar a Deus, ele se coloca a mandar mensageiros a perguntar a um Deus, a um falso Deus, um Deus construído por mão de homens, e Deus envia então um anjo e manda falar com o profeta Elias para ele se levantar em Vicentina, ir ao encontro daqueles mensageiros e falar que aquele que subiu à cama, da cama não desceria, certamente morreria. Por quê? Porque não se fiou no Senhor, não buscou conselho em Deus, mas depositou a sua confiança nesses deuses que nada podem fazer.
E os mensageiros voltaram para o rei e ele lhes disse: que há que voltastes? Por que voltastes tão rápido? Porque não deu tempo deles ir lá buscar, né, Baal-zebub. Olha o que vai dizer. E eles disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel? Quando falou isso, pode ter certeza, ele já entendeu que se tratava de Elias. Olha o que diz, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele diz: qual era o traje? Como que ele se vestia? Como que esse homem se vestia? E que veio aos seus encontros, falou essas palavras. Olha bem, eles disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Na hora, Cida Cândido, olha bem, ele falou assim: é Elias. Elias, sem dúvida alguma, é ele que falou isso. E eles disseram: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita. O fogo do céu consome então os homens. Como assim, pastor? O que aconteceu? Este rei ficou tão furioso, tão revoltado com aquela situação, que ele faz o seguinte, Então ele enviou um capitão de 50 e subiu a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Elias ficou lá sentado no cume do monte, no alto do monte. E aquele rei, então, revoltado com o diagnóstico, né, daquela profecia, ele vai e envia esse capitão com 50 homens. E esse homem chega ao pé do monte e fala assim: homem de Deus, o rei te diz, desce. Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se tu, pois, olha bem, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Gente, imagina que cena. Se eu sou homem de Deus, e se eu realmente, né, estou diante da face de Deus, que desça fogo agora do céu e consuma você e os seus 50 homens. Olha o que diz a palavra, preste bem atenção. E tornou o rei, olha bem, e diz a palavra: desça fogo do céu e consuma a ti os seus 50. Então o fogo desceu, gente, Filomena, o fogo desceu do céu e o consumiu a ele os seus 50. Aí o rei, quando ficou sabendo disso, ele enviou mais. Ele falou assim: não, tem alguma coisa errada. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, e com seus 50, ele falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Atrevido esse. Olha o que vai dizer Elias. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E sabe o que aconteceu? Fogo desceu de Deus e do céu consumiu aquele capitão e os 50. E tomou, olha bem, e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho. É o medo. Esse agora não vai mandar ele descer, nem descer depressa, ele vai se prostrar. Ele dobra o joelho, porque a cena que ele está vendo é uma cena terrível. Ele está vendo 102 homens consumidos pelo fogo. Ele está vendo ossos completamente carbonizados. Ele está vendo ali o que seria um exército de 102 homens destruídos pelo fogo. Então o temor deste terceiro, ele o envolve de tal modo, de tal maneira, que ele se prostra. Diz a palavra aqui, Então o que ele faz? Ele vai, preste bem atenção nisso, ele se coloca de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus. Tá vendo? Ele já fala diferente, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos.
Ele coloca ele, como também os 50 homens que com ele estavam, diante de Elias como servos. Nós estamos aqui a teu serviço, ao teu mando, ao teu controle. Não é bobo nada. Ao temor. Está vendo? O temor que ele está tendo de Elias poupa a sua vida e a vida de 50. E eis que fogo desceu do céu, consumiu aqueles 2 primeiros capitães e também 50 com seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a nossa vida. Ele falou assim: olha, eu sei o que aconteceu aqui. Eu sei que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 capitães que aqui estavam, consumiu também aqueles 100 homens, 50 que veio com o primeiro e 50 que veio com o segundo. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este e não temas. Ele achou graça. Quando aquele homem falou tudo isso, a palavra de Deus foi nítida, foi clara. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor, que o anjo de Deus veio para Elias e falou assim: Elias, com esse aí você pode descer, com esse aí você pode ir, não precisa se temer. Olha bem, e levantou-se e desceu, e com ele foi ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel? Porventura não há Deus que responda aqui na terra de Israel? Hein, o rei? Você está louco? Você não está em juízo normal? Você deixou de consultar o Deus de Israel para consultar Baal-zebub? E olha o que vai dizer, ó, preste bem atenção nisso. Para consultar a sua palavra, portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Você acha que Elias ele ia mudar o discurso porque ele estava diante do rei? Era o rei que tinha que mudar de conduta, se arrepender diante do profeta. Há uma coisa que as pessoas precisam entender e compreender. Não é o profeta que tem que mudar o seu discurso diante de qualquer que seja a pessoa ou autoridade, mas sim a pessoa e a autoridade que tem que reconhecer o poder que há sobre o profeta e reconhecer a sua autoridade. Elias não baixa a cabeça, Elias não se curva diante do rei. Elias, na verdade, ele vai fazer aquilo que era necessário, porque Acasias havia errado, ele havia procedido de uma forma errônea diante de Deus, e ele precisava se consertar. Muitas pessoas, por vários e diversos tipos de motivos, acabam não tendo autoridade de exortar, de chamar a atenção de algumas pessoas, por terem as suas vidas entrelaçadas, por estarem sendo uma linguagem mais clara para você, por se estarem rabichadas umas com as outras, ou seja, estão na mão. Existem coisas que não podem ser declaradas e a pessoa sabe ou deve ao outro. O profeta, ele tem que andar na direção de Deus. Ele não precisa e não deve temer a ninguém, a não ser o Senhor. Está chegando aí meu irmão Reginaldo? Então olha bem o que vai dizer a palavra do Senhor, ó. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Ou seja, Deus ele cumpriu aquilo que ele havia dito. Elias, mais uma vez, está ali cumprindo aquilo que o Senhor havia dito lá atrás. Deus estava agora provando que Elias era de fato o seu escolhido. Só que Elias, ele vai ascender aos céus. Ele vai subir, ele vai ser arrebatado. E Elias sendo arrebatado, ele precisa deixar no seu lugar Eliseu. E Eliseu, ele está vendo esses últimos acontecimentos, ele está aprendendo com tudo isso. E este fato aqui agora foi de suma importância. Nós, enquanto servos de Deus, nós, enquanto homens e mulheres que tememos a Deus de uma forma muito gloriosa, nós não podemos nos encurvar, não podemos deixar que o nosso chamado, o nosso ministério, ou qualquer que seja a situação que nós temos diante do Senhor, seja
de uma certa forma, corrompida por aqueles que não temem ao Senhor. Acasias errou, mas Elias não poderia errar pelo erro de Acasias. Eu não posso errar pelo erro de pessoas que não querem viver, na verdade, diante do Senhor, com retidão. Meu querido, você está realmente cuidando do teu chamado, do teu ministério? Você tem sido boca de Deus? Ou você está se deixando abater por ameaças, por situações onde aquele que não teme a Deus, que não se coloca a buscar ao Senhor e que se levanta contra a tua vida, e você está deixando que isso paralise o teu chamado, o teu ministério? Olha bem o que está dizendo aqui o profeta Elias. Ele está nos mostrando que quando Deus com ele falava, era aquilo e pronto. Ele não voltava atrás, não. Ele não voltava atrás. A palavra do verdadeiro servo, da verdadeira serva do Senhor tem que ser sim, sim ou não, não. Não tem esse negócio de meio termo, não. O que você falou, você tem que testificar, tem que confirmar diante daquele a quem Deus te manda você levar o recado. Você acha que Elias, ele ia falar outra palavra diante de Acasias? De maneira alguma. Ele tinha que falar aquilo que Deus havia determinado. Muitas pessoas estão errando, porque são homens e mulheres de duas palavras, de duas personalidades. Na frente de algumas pessoas falam uma coisa, por detrás falam outra. Às escondidas com um ou dois é um argumento, diante da multidão é outro. Nós não podemos, ô Fátima Amaral, viver duas personalidades diante de Deus, não. Deus falou que nós temos que ser homens e mulheres de acordo com aquilo que está na sua palavra, se ensina ou não. Independente de quem seja, independente de qual seja a autoridade, nós temos que dar um bom testemunho. Nós temos que ter uma única palavra, um único comportamento diante de Deus. Está cheio de cristãos hoje que tem dupla personalidade. Diante da igreja, diante dos irmãos é uma coisa, no mundo é outra. Ele dança de acordo com a música, ele dança de acordo com a circunstância, a situação. Se está no meio do ímpio, age como ímpio. Se está no meio de servos de Deus, de salvo, age como salvo. Está errado. Temos que ser de um único tipo de comportamento, de personalidade. E assim Deus então vai nos honrar. Eliseu aprendeu isso. O último grande ensinamento que Elias está entregando para o profeta Eliseu seria este: não se curvar diante de qualquer que seja a circunstância. Aquilo que Deus mandou, cumpra, custe o que custar. Não volte atrás naquilo que Deus determinou que você faça. Seja prudente, e Deus então estará com você. Amém? Nós vamos orar agora. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. É momento de falarmos com Deus, porque Deus ele é fiel, Deus é poderoso, Ele é grandioso para nos ensinar a fazer muito mais do que pedimos ou muito mais do que pensamos. Senhor nosso Deus e soberano Pai, Deus amado, Deus conhecedor do mais profundo e do mais íntimo de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Neste momento, colocamos a estar diante do Senhor com o nosso coração disposto, aberto, a nossa alma, meu Pai, sem nenhuma restrição, para que em todas as coisas possamos viver a grandeza sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Portanto, ó Pai, fala conosco, nos ensina de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa, como devemos agir, conforme devemos agora nos portar, para que tudo quanto o Senhor de fato requer que cada um de nós venhamos fazer, seja executado conforme o teu propósito. Livra-nos, ó Deus, de toda e qualquer que seja a adversidade, o trabalhar do inimigo, mas que a nossa fala, que a nossa conduta e nossa postura diante do Senhor, ela seja, meu Deus, inquestionável. Que possamos ser verdadeiramente boca do Senhor sobre a terra, o verdadeiro sal desta terra, a luz deste mundo. Que possamos repreender aqueles que, por algum momento, em algum instante de suas vidas, caminhadas, têm falhado diante do Senhor. Possamos ser, meu Deus, aqueles que vão aparando as arestas, ensinando qual é o caminho que devemos realmente prosseguir
para termos um verdadeiro encontro com o Senhor. Elias era um homem realmente de grande garra, uma determinação inabalável, de uma forma, meu Pai, que não tinha igual. Ele era um homem que cometeu erros, teve momentos de fraqueza, mas ele aprendia, ele entendia o quanto o Senhor de fato o direcionava. E ele compreendeu que não era por ele, mas era pelo Senhor que ele tinha que fazer todas as coisas. Mesmo estando fraco, ele se fez forte. Mesmo estando abatido, ele permitiu que o Senhor o sustentasse e o levantasse, mantendo ele de pé. Elias, com a força de um pão e de uma água que ele comeu e bebeu, caminhou, ó Pai, durante 40 dias e 40 noites. O que nos mostra que quando nós pensamos ser o fim, é aí que o Senhor nos mostra que é apenas o começo. Elias, ele pensava em desistir, ele pensava em parar. Até na morte ele já estava desejoso, mas o Senhor mostrou que não é a nossa vontade que prevalece, que não sabemos fazer as nossas próprias escolhas. Erramos por não conhecer o tamanho do poder que o Senhor possui, e nem o tamanho da grandeza que o Senhor tem em operar em favor da vida daqueles que em ti confiam. Mas Elias, após sair daquela caverna, caminhar novamente mais 40 dias para ir aonde ele havia deixado o seu seguidor, para voltar e ser enviado ao Senhor, Elias entendeu que o Senhor nunca falha, o Senhor nunca erra. E quando ele foi ungir a Eliseu, filho de Safate, que estava com a 12ª junta de bois, ele compreendia ali a